Fala família, inscreva-se no canal para continuar acompanhando essa novela, 3 vídeos novos por dia, e boa história. Capítulo 1, a partir de hoje, sou um príncipe real. Cheyenne podia sentir que alguém o chamava. Sua Alteza, por favor, acorde. Ele virou a cabeça, mas os sons que ele ouviu não desaparecerão, eles realmente começaram a ficar ainda mais altos. Então, ele sentiu alguém gentilmente puxar sua manga. Sua Alteza, meu príncipe real. Os olhos de Cheyenne se abriram. Seu entorno familiar havia desaparecido, sua mesa de trabalho havia sumido e as paredes familiares cheias de post-its desaparecerão. Todos eles foram substituídos por uma paisagem estranha. Uma praça pública redonda, cercada por pequenas casas de tijolos, e as forcas erguidas no centro da praça agora dominavam seu campo de visão. Ele mesmo sentou-se a uma mesa do outro lado da Praça da Forca. Não havia uma cadeira de escritório macia e rotativa sob a sua bunda, mas sim uma cadeira de ferro dura e fria. Havia também um grupo de pessoas sentadas com ele e observando-o atentamente. Vários deles estavam vestidos como senhores medievais e senhoras desses filmes ocidentais, e estavam tentando reprimir suas risadinhas. Que diabos! Eu não estava apenas correndo para terminar minhas plantas mecânicas antes do prazo. Cheyenne estava perplexo como ele pensava. Por 3 dias consecutivos, ele trabalhava horas extras. Assim, ele estava mental e fisicamente em seu limite. Ele só podia lembrar vagamente que seu batimento cardíaco estava instável, e que ele só queria deitar em sua mesa e fazer uma pausa. Sua Alteza, por favor, declare sua decisão. O orador foi quem secretamente puxou sua manga. Seu rosto era velho, aparentemente na faixa dos 50 ou 60 anos, e ele usava uma túnica branca. À primeira vista, ele parecia um pouco com Gandalf, de O Senhor dos Anéis. Estou sonhando. Cheyenne pensou enquanto lambia os lábios secos. Qual decisão? Quando ele rapidamente olhou ao redor, sua confusão foi varrida. As pessoas que o rodeavam estavam todas olhando na direção do centro da praça, na forca. Muitas pessoas da cidade também estavam na praça e agitavam os punhos enquanto gritavam e até jogavam uma pedra ocasional na direção da forca e da figura nela. Cheyenne só tinha visto um instrumento tão antigo de morte nos filmes. A forca consistia em 2 pilares que se estendiam para cima a cerca de 4 metros de uma base elevada, com uma viga transversal que se estendia entre os 2 pilares com uma grossa corda de cânhamo amarela em torno do meio da viga. Uma extremidade da corda estava amarrada à forca, e a outra extremidade estava amarrada em um laço no pescoço de um prisioneiro. Nesse estranho sonho em que Cheyenne achava que estava, ele descobriu que era capaz de ver tudo claramente. Normalmente, ele precisaria usar os óculos para ver as palavras na tela do computador, mas agora Cheyenne podia ver todos os detalhes da forca, que ficava a 50 metros de distância, sem os óculos. O prisioneiro no topo da forca tinha a cabeça completamente coberta com um capuz e tinha as mãos amarradas atrás das costas. Eles usavam roupas cinza sujas que eram pouco mais do que panos cobrindo uma moldura tão fina, que parecia que você poderia facilmente envolver a mão em torno do tornozelo exposto. Cheyenne julgou que a prisioneira era do sexo feminino pelo peito ligeiramente saliente, e ficou olhando enquanto ficava ali tremendo ao vento gelado, mas ainda tentando se levantar para encarar seu destino em seus pés. Certo então, Cheyenne pensou consigo mesmo, que crime essa mulher cometeu causou tantas pessoas a ficar tão indignadas e esperar que ela fosse enforcada com tanta raiva e hostilidade. As lembranças de Cheyenne apareceram, quase como se tivessem sido ligadas de repente e ele percebeu a causa da situação e a resposta à sua pergunta, quase ao mesmo tempo. Ela era uma bruxa. Considerou-se que ela caiu na tentação do diabo e era conhecida como uma encarnação do mal. Sua Alteza. O olhar de Gandalf cautelosamente instigado. Cheyenne olhou para o velho. Bem, as novas memórias de Cheyenne lhe diziam que o velho não se chamava Gandalf, o seu verdadeiro nome era Barov, e ele era um ministro adjunto das finanças despachado pelo pai de Roland para ajudar no governo do território. A identidade de Cheyenne era a do 4º príncipe do reino de Greycastle, Roland, e ele fora enviado para governar a região. Os moradores desta cidade fronteiriça haviam capturado e apreendido a bruxa, imediatamente entregando-a aos guardas locais para interrogá-la. Questionando não, ela foi imediatamente enviada para ser sentenciada sem oportunidade de se defender. A execução de bruxas suspeitas era geralmente supervisionada pelos senhores locais ou bispos, mas desde que ele assumira o controle desse território, a emissão dessas ordens se tornara sua obrigação. A memória de Cheyenne respondeu às suas perguntas uma por uma, era desnecessário filtrar e ler através delas, era como se elas sempre tivessem sido suas próprias experiências. Ele ficou momentaneamente confuso, não havia como um sonho ter tantos detalhes. Então, pensou Cheyenne, era possível que isso não fosse um sonho. Eu realmente viajei através do tempo, para as ilhas sombrias da Europa medieval, e me tornei Roland. Eu fui de um engenheiro mecânico lamentável com o nariz para baixo em seus papéis para um grande 4º príncipe durante a noite. Este pedaço de território que parecia tão árido e atrasado estava no reino de Greycastle, um nome que ele nunca tinha visto em seus livros de história. Bem, então como eu quero lidar com isso? Cheyenne pensou consigo mesmo. Cheyenne decidiu que ele tentaria examinar como uma coisa não científica, como ser transportada através do tempo e do espaço, acontecera mais tarde. Sua preocupação imediata era com como parar a farsa que estava ocorrendo diante dele e atribuir a culpa pelos desastres e desgraças que se abateram sobre essas bruxas foi o ato de bárbaros e ignorantes.
Ele realmente não conseguia fazer nada tão estúpido quanto enforcar outra pessoa só para satisfazer as massas assistindo. Agarrou as ordens escritas formais de Barov, jogou-as no chão e disse lentamente: estou me sentindo cansado, vamos dar nosso julgamento outro dia. Tribunal demitido, agora dispersar as pessoas. Cheyenne sabia que não podia se arriscar a ser imprudente, então vasculhou cuidadosamente suas memórias e refletiu o comportamento do ex-príncipe. Ele teve que continuar com o dandismo e o comportamento malandro do ex-príncipe. É isso mesmo, o próprio quarto príncipe estava confuso, tinha um caráter desagradável e fazia o que quisesse sem pensar nas consequências de suas ações. De qualquer forma, pensou Cheyenne, eles poderiam realmente esperar que um incontrolável garoto de 20 e poucos anos tivesse bom comportamento. Os membros da nobreza que estavam sentados com ele mantiveram sua equanimidade com sua declaração inesperada, mas um homem alto usando uma armadura se levantou e argumentou: Alteza, isso não é uma piada. Todas as bruxas conhecidas devem ser mortas imediatamente após serem identificadas, ou outras bruxas podem ser tentadas a tentar salvá-la. Você quer forçar a igreja a se envolver quando eles ouvirem que nós permitimos que uma bruxa viva? Não temos escolha neste assunto. Carter, esse homem arrojado, era na verdade seu comandante cavaleiro. Cheyenne franziu a testa e disse: por quê? Você está com medo. Sua voz estava cheia de zombaria descarada e não era um ato completo. Um homem com um braço mais espesso do que a cintura da chamada bruxa na verdade temia um ataque às prisões das mulheres. As bruxas eram realmente mensageiras do diabo. Não seria melhor pegar mais bruxas do que se contentar com apenas uma? Ao vê-lo já não pronunciar uma palavra, Cheyenne acenou com a mão para chamar seus guardas pessoais e saiu. Carter hesitou por um momento antes de descer e alcançar as tropas que passavam ao lado do quarto príncipe. Os outros nobres levantaram-se e prestaram seus respeitos ao príncipe, mas Cheyenne pôde ver o desprezo indisfarçado dos olhos dos que estavam na multidão. De volta à fortaleza, o castelo ficava ao sul da cidade fronteiriça, ele dispensou o ansioso ministro Barov do lado de fora da porta de seus aposentos, permitindo-lhe finalmente dar um suspiro de alívio agora que estava sozinho. Como uma pessoa que gastou 90% de seu tempo lidando com pessoas através de um computador, enfrentando todo mundo como se ele tivesse acabado de superar sua zona de conforto. Cheyenne encontrou a localização de seu quarto de suas novas memórias, sentou-se em sua cama e teve um momento de verdadeiro descanso enquanto tentava reprimir seu coração batendo violentamente. No momento, a questão mais importante era esclarecer a situação. Porque o príncipe, que não podia ficar na cidade de Wimbledon, a capital do reino, foi enviado para essa terra estéril? A resposta inesperada que ele inventou deixou-o estupefato. Na verdade, Roland Wimbledon foi enviado para lutar pelo direito de suceder ao rei. Tudo tinha se originado da proclamação maravilhosa do rei Wimbledon III de Glycastle para seus filhos dizendo: você quer herdar o reino. O príncipe primogênito não tem necessariamente o direito de se tornar rei, apenas a pessoa que se prova como a mais capaz de governar pode herdar o país. Ele colocou vários territórios sob o domínio de seus 5 filhos e, depois de 5 anos ele decidia quem se tornaria seu sucessor com base no nível de habilidade que demonstravam ao governar seus respectivos territórios. Embora a decisão de quem deveria herdar o trono em uma meritocracia e oferecer oportunidades iguais, independentemente do gênero, possa soar como conceitos muito esclarecidos, o verdadeiro problema era com a implementação real dessas ideias. Haveria alguma garantia de que todos os 5 recebessem as mesmas condições de partida? Não foi como jogar um jogo de estratégia em tempo real. Para seu conhecimento, o segundo filho recebeu um território melhor do que esta cidade fronteiriça. Na verdade, quando ele pensou nisso, parecia que, entre as 5 regiões que haviam recebido, nenhuma das outras era pior do que sua cidade fronteiriça. Seu ponto de partida foi simplesmente inferior. Além disso, perguntou Cheyenne, como era avaliar o nível de governança? Pela população. Poder militar. Posição econômica. Wimbledon III não mencionou nenhum padrão, nem colocou as menores restrições em seus métodos de competição. No caso de alguém secretamente assassinar os outros candidatos, o que ele faria? A rainha ficaria parada e observaria seus filhos se matarem. Esperar. Ele cuidadosamente lembrou a próxima memória: certo, outra notícia ruim, a rainha morrerá há 5 anos. Cheyenne suspirou. Obviamente, era uma era feudal bárbara e sombria em que ele se encontrara. A maneira como eles pareciam querer apenas matar bruxas era o suficiente para lhe dar algumas dicas. Além disso, Cheyenne pensou, porque ele iria querer se tornar rei. Sem internet e sem o conforto da civilização moderna, ele teria que viver a mesma vida que os nativos. Queimando bruxas por diversão, vivendo em uma cidade onde todos despejavam seus excrementos onde quer que desejassem, e finalmente morrendo da peste negra. Cheyenne sendo um príncipe já poderia ser considerado um ponto de partida muito alto. Mesmo se ele não se tornasse rei, ele ainda era de sangue real e já havia sido condecorado. Enquanto ele conseguisse permanecer vivo, ele seria considerado um dos senhores do reino. Cheyenne reprimiu seus pensamentos errantes e foi até o espelho do quarto. O homem que olhava de volta para ele no espelho tinha cabelos grisalhos, o que era o traço mais característico da família real. Seu rosto estava ligeiramente pálido e com suas características faciais regulares, ele parecia estar completamente sem traços de personalidade. Ele parecia estar com falta de exercício físico e, quanto ao vinho e à mulher, lembrou-se de se entregar a ambos com alguma regularidade.
Ele teve vários amantes na cidade do rei, mas todos foram participantes dispostos, ele não forçou ninguém. Quanto à causa de sua própria travessia, Cheyan adivinhou que, graças à insistência desumana da companhia em progredir, seu chefe havia providenciado para que ele trabalhasse horas extras, o que por sua vez levou à tragédia que foi sua morte súbita. As vítimas de casos como esses geralmente eram codificadores, engenheiros mecânicos e programadores. No final, não importa o que, pelo menos eu tenho o equivalente a uma vida extra. Eu realmente não deveria reclamar muito, nos próximos dias, eu poderia ser capaz de melhorar lentamente esta vida, mas minha primeira tarefa é jogar um convincente quarto príncipe, para que outras pessoas não encontrem algo errado com o meu comportamento e acho que estou possuído pelo demônio, levando-o a ser queimado na fogueira, pensou Cheyan. Então, para viver bem. Cheyan respirou fundo, olhou no espelho e sussurrou, de agora em diante, sou Roland. Capítulo 2 A bruxa chama Ana, parte I. Por um período de tempo, Roland se trancou em seu quarto enquanto revisava cuidadosamente as lembranças desse novo mundo, de modo que o jantar tinha que ser enviado diretamente a ele por seus criados. Roland reprimiu seu medo do ambiente desconhecido em que se encontrava sob sua forte vontade de viver. Ele estava muito claro que, se quisesse se misturar e evitar ser suspeito pelas pessoas ao seu redor, precisava obter mais informações o mais rápido possível. Roland tinha que dizer que o quarto príncipe, além de brincar com outros filhos da nobreza, não tinha outras coisas em seu cérebro. Repetidamente, Roland foi incapaz de lembrar de qualquer informação valiosa como o conhecimento da aristocracia, a situação política em seu próprio país ou a situação diplomática com seus vizinhos. Quanto ao senso comum básico, como nomes de cidades, ou os anos de eventos significativos, eles eram completamente diferentes da história da Europa que ele conhecia. Parecia que, com base em suas lembranças, o velho Roland não tivera absolutamente nenhuma chance de obter o trono. Talvez o rei de Glycastle estivesse ciente disso e, por causa disso, o príncipe tivesse sido jogado nesse lugar infernal, mesmo que ele fizesse uma bagunça na cidade fronteiriça, não resultaria em muitos danos ao reino. As próximas lembranças que Roland olhava eram de seus irmãos e irmãs, e o que ele encontrou o deixou sem saber se devia rir ou chorar. O irmão mais velho de Roland, o primeiro príncipe, tinha um poder militar acima da média, seu segundo irmão era intrigante e horrivelmente traiçoeiro, sua terceira irmã tinha medo da morte e sua irmã mais nova era brilhante. Essa foi a totalidade das impressões do antigo quarto príncipe sobre seus irmãos. Roland se sentiu um pouco desajeitado, depois de mais de uma década vivendo com eles, o conhecimento do velho Roland tinha sido resumido em poucas palavras. Que forças eles tinham desenvolvido, quem eram seus competentes subordinados, em que eram especialistas, quais eram seus planos e assim por diante, ele não sabia absolutamente nada. Foi há apenas 3 meses que o quarto príncipe chegou a essa cidade fronteiriça, mas a nobreza já havia parado de esconder seu desprezo por ele. Era óbvio que o quarto príncipe não estava preparado para ser um líder. Felizmente, quando o rei deixara Roland nesse território, ele enviara 2 de seus subordinados mais capazes para prestar assistência, de modo que os habitantes da cidade não sofressem sob o domínio inepto do velho Roland. Depois que Roland acordou na manhã seguinte, uma de suas criadas, Tyr, repetidamente mencionou que o ministro assistente queria vê-lo. Quando parecia que ele poderia adiar, Roland não agiu de acordo com suas memórias passadas e estendeu a mão para segurar o traseiro da empregada antes de mandá-la buscar Barov, que estava esperando na sala de visitas. Vendo a descarga do pneu sair da sala, Roland de repente percebeu que, desde que ele havia reencarnado, ele não deveria ter um sistema ou algo parecido. Pelo menos em muitos contos essa era a fórmula padrão, mas a chegada de um sistema nunca aconteceu. Com certeza, o que Roland leu naqueles romances era toda ficção. Asterisco, 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 asterisco. Na sala de estar, Barov já estava inquieto de esperar. No momento em que Roland apareceu, ele perguntou, Sua Alteza, por que você não ordenou a execução ontem? Um dia antes, um dia depois, qual é a diferença? Roland disse enquanto batia palmas, deixando os atendentes saberem para trazer seu café da manhã, sente-se, Barov. As impressões que ele tinha das memórias do velho Roland, e também baseadas em sua própria opinião, eram que o comandante do cavaleiro gostava de enfrentar problemas com o quarto príncipe diretamente cara a cara, mesmo na presença de outros, enquanto o ministro assistente era mais circunspecto. E gostava de discutir questões em particular. Em qualquer caso, a lealdade dos dois provavelmente seria do rei. Um dia depois pode levar outras bruxas a aparecer, meu príncipe real. Isto não é o mesmo de antes com suas escapadas anteriores, não durante este tempo de caos. Barov advertiu. Como você pode dizer isso? Roland perguntou, franzindo a testa, eu pensei que você fosse capaz de distinguir as diferenças entre superstição e fato. Barov parecia desnorteado, que superstições? Que uma bruxa é má e mensageira do diabo, Roland pareceu não se importar quando ele respondeu pacientemente à pergunta. Não é isso que a igreja nos ensina. Eles não vão intervir aqui, acho que é o contrário. Sua propaganda afirma que as bruxas são más e, embora tenhamos optado por não ajudar ativamente a caça às bruxas, todas as pessoas desse território acreditam nessas superstições desavergonhadas espalhadas pela igreja. Barov ficou chocado, poderia uma bruxa ser realmente, de fato malvado? Roland perguntou, como o quê? O ministro assistente ficou em silêncio por um momento, tentando decidir se o príncipe estava deliberadamente tirando sarro dele, Sua Alteza, esse problema pode ser discutido mais tarde.
Eu sei que você não gosta da igreja, mas essa busca de conflito é contraproducente. Roland enrolou os lábios. Parecia que inverter essa superstição sobre bruxas não era algo que ele poderia fazer da noite para o dia, mas por enquanto ele decidiu tirar isso da cabeça. Quando o café da manhã de torrada, ovos fritos e uma garrafa de leite de Roland chegou, ele preparou 2 pratos, um dos quais ele serviu ao ministro assistente. Você não comeu até agora, não é? Perguntou Roland antes de começar a comer. A criada dissera-lhe que Barov tinha chegado do lado de fora de seus aposentos ao amanhecer e tinha pedido diretamente para vê-lo, então ele não deveria ter tido tempo para comer. Enquanto ele decidiu imitar o modo de vida do antigo príncipe, ele também decidiu começar a mudar a forma como as pessoas o viam um pouco de cada vez. O ministro assistente foi um bom primeiro alvo para o seu plano. Roland pensou, se você pode fazer seus homens se sentirem valorizados, então eles estarão mais motivados a trabalhar para você. Tomar a iniciativa sempre foi a maneira mais eficiente de vencer, não foi? Barov pegou o copo de leite que Roland lhe entregou, mas não bebeu, enquanto dizia ansiosamente, Sua Alteza, ainda temos um problema. Os guardas informaram que há 3 dias um campo suspeito de bruxaria foi encontrado na floresta ocidental. Porque eles saíram com pressa e não limparam todos os seus rastros, um guarda achou isso no acampamento. Ele tirou uma moeda do bolso e colocou na frente de Roland. Esta não era a moeda comum do reino, pelo menos de acordo com as memórias do velho Roland, ele não tinha visto tal moeda. Não era igual a deles, nem era feito de metal. Sentindo-o em suas mãos, ele ficou surpreso ao descobrir que a moeda estava quente, e o ministro assistente definitivamente não era a fonte desse calor sufocante de pelo menos 40 graus Celsius, o que o lembrou do momento em que tomou banho. O que é isso? Roland perguntou. Eu pensei que era apenas uma bugiganga suja que uma bruxa fez, mas é realmente mais grave do que isso. Barov teve que fazer uma pausa para limpar a testa. O padrão impresso é conhecido como óleo do diabo da Montanha Sagrada, que é o emblema da Associação de Cooperação das Bruxas. Roland esfregou a superfície irregular da moeda, imaginou que provavelmente era cerâmica queimada. De fato, ele viu que o centro da moeda mostrava um padrão em forma de montanha de 3 triângulos justapostos com um olho no triângulo central. As linhas de contorno do padrão eram muito ásperas, ele julgou que deveria ter sido polido à mão. Roland recordou os 2 termos óleo do diabo da Montanha Sagrada e Associação de Cooperação Bruxa, mas não conseguiu descobrir nenhum detalhe. Parecia que o quarto príncipe não tinha interesse em ocultismo. Roland não esperava que Barov soubesse mais, mas continuou, Sua Alteza, você nunca viu bruxas de verdade, então é compreensível se você acha que suas habilidades são exageradas. De fato, eles podem ser feridos, eles até sangrarão e não serão mais difíceis de matar do que o resto de nós, mas isso é apenas para uma bruxa que não pode resistir. Quando recebem o poder do diabo, ele pode encurtar o tempo de vida de uma bruxa, mas também pode dar-lhes um poder terrível. Pessoas comuns simplesmente não podem combiná-las. Uma vez que uma bruxa cresce até a idade adulta, até mesmo um exército terá que pagar um alto preço para matá-la. Seus desejos são quase impossíveis de suprimir, fazendo com que eles se degenerem nos lacaios do diabo. A igreja, portanto, declarou a Santa Inquisição. Se uma mulher tiver a chance de ser uma bruxa, será imediatamente presa e executada. O rei também aprovou este decreto e, de fato, essas medidas foram altamente eficazes e os incidentes em que as bruxas causaram estragos já diminuíram muito em comparação a 100 anos atrás. A Montanha Sagrada, ou para dizer a porta para o inferno, é apenas um rumor ilustrado em um antigo livro daquela época. Roland, enquanto roía o pão, zombou de novo ao ouvir isso. Embora as histórias desse mundo e do mundo que ele conhecia fossem muito diferentes, suas trajetórias históricas eram surpreendentemente semelhantes. Não importa se era a igreja neste mundo ou a igreja que ele conhecia da sua, ele pensava que a própria religião era o servo do diabo, a verdadeira fonte do mal. Você não acha que condenar alguém à morte só porque eles são diferentes não é? Usar o nome de Deus para matar alguém era todo tipo de coisa errada. Sem se importar com os pensamentos de Roland, Barov continuou com seu discurso, gravado em livros antigos, as bruxas só conseguem encontrar a verdadeira paz na Montanha Sagrada. Eles não teriam que sofrer desejos incontroláveis porque a magia deles não teria efeitos colaterais. Não há dúvida de que a chamada Sacred Mountain foi certamente o berço do mal, uma entrada para o inferno na Terra. Eu acho que só o inferno não vai punir aqueles que se apaixonaram pelas tentações do diabo. A Liga das Bruxas Aliadas, quem são eles? Qual é a relação deles com a Montanha Sagrada? Roland perguntou. Barov explicou com uma cara amarga, no passado, tudo estava bem porque as bruxas fugiam antes da chegada da Inquisição e viviam em reclusão. Mas nos últimos anos, a Liga das Bruxas Aliadas apareceu e fez a diferença. Eles querem reunir todas as bruxas e encontrar a Montanha Sagrada. Para este propósito, a Witch Cooperation Association, Associação de Cooperação de Feiticeiros, tomará a iniciativa de atrair outros para se tornarem bruxos. No ano passado, muitos bebês desapareceram no porto de Clearwater, e o boato era de que eles estavam fazendo isso. Capítulo 3 A Bruxa Chama Ana, parte 2. Roland engoliu o último pedaço de ovo frito do café da manhã, pegou um guardanapo e enxugou a boca antes de dizer, então você está dizendo que está preocupado que a Associação de Cooperação de Bruxos ouça a notícia de que a bruxa não morreu e, portanto, tentará para resgatá-la.
É como a Sua Alteza disse, Barov pisou com raiva ao exclamar, se o prisioneiro tivesse morrido, já seria ruim o suficiente, mas agora ela ainda está viva. Se essas bruxas são mesmo loucas o suficiente para roubar bebês com a chance de se tornarem futuros companheiros, até onde você acha que eles iriam para alguém que já se tornou um lacaio do diabo? Com o quão imprudentemente eles se comportam, tentar um resgate não seria surpreendente. Roland estava confuso, ele sempre sentiu que havia algo errado nessa situação. Por que o ministro assistente e o cavaleiro comandante tinham tanto medo de bruxas? A mulher que deveria ter sido enforcada era uma bruxa, certo? A mulher que era tão magra era como se ela caísse quando o vento soprasse. Se ela realmente tivesse um poder tão terrível, por que ela precisaria ficar lá e esperar pela morte? Não, ela não faria. Segundo a pregação da igreja, ela era o diabo encarnado, para ser executado sem julgamento. Até mesmo o exército precisaria pagar um preço alto ao ir contra uma bruxa. No entanto, este diabo foi apanhado pelos cidadãos normais desta cidade fronteiriça, foi torturado, até mesmo dotado de um laço, mas até agora não tinha visto nenhum vestígio desse suposto poder terrível. Como ela foi pega? Roland perguntou. Ouvi dizer que quando a mina do norte entrou em colapso, a fim de escapar, ela expôs sua identidade como uma bruxa e foi capturada por aldeões enfurecidos. Barov respondeu. Roland pensou enquanto ouvia Barov, porque tenho a impressão de que isso aconteceu no dia anterior à minha reencarnação. Como ela se expôs? O príncipe perguntou em voz alta. Eu não tenho certeza, o ministro assistente balançou a cabeça e disse, a situação era muito confusa, pode ser que alguém a visse usando feitiçaria. Roland franziu a testa ao perguntar, você não investigou completamente a situação. Sua Alteza, para retomar a mineração foi a prioridade, protestou o ministro assistente, a receita da mina de ferro responde por metade da produção desta cidade, e os guardas confirmaram que alguém no local foi morto por feitiçaria. Que tipo de feitiçaria? Roland perguntou, interessado. A cabeça e grande parte do corpo estavam espalhados no chão como se estivessem derretidos. O cadáver parecia uma vela usada, o ministro disse com um olhar de desgosto. Sua Alteza, seja feliz que você não viu tal cena. Roland começou a brincar com um garfo de prata, pensativo. Historicamente, a maioria das vítimas da caça às inquisições era inocente, ferramentas para a igreja manter o controle sobre a população ou possibilidades para pessoas ignorantes da cidade desabafarem sua raiva. Claro, uma pequena parte do acusado causou sua própria queda. O tipo de gente se vestia daquela maneira estranha enquanto misturava todos os tipos de material estranho, alegando que eles podiam prever o futuro e conhecer a conclusão da vida e da morte. A verdade é que essas pessoas descobriram alguns truques, como o uso de reações químicas, mas depois usaram isso para alegar que haviam conquistado o poder dos deuses. Para os olhos modernos, estes eram apenas alguns truques simples de química, mas nos tempos medievais, estes poderiam facilmente ser deturpados como fenômeno incrível. Quanto à fusão de pessoas, a primeira coisa que Roland pensou foi uma solução ácida. Mas seria um incômodo preparar esses tipos de coisas, e você também precisaria mergulhar completamente o corpo com elas, mas não pareceria uma vela queimada, já que, para outros métodos, elas estavam fora de questão. Então como ela fez isso? Se ela confiasse na alquimia, e isso era raro, talvez. Roland pensou até lá e então disse em um tom determinado, leve-me para vê-la. O ministro assistente ficou chocado por um momento antes de resmungar, senhor, você quer ver a bruxa? Barov levantou-se em pânico, derrubou o copo com o leite que não bebeu. Sim, isso é um comando. Roland disse e olhou para trás e sorriu para o ministro assistente, ele agora estava realmente agradecido pelo estilo irracional do quarto príncipe. Roland foi até a porta, mas de repente parou, perguntando, certo, eu tenho que perguntar, por que usaríamos a forca? O que? Perguntou Barov. Roland reiterou sua pergunta, por que ela seria enforcada? As bruxas não deveriam ser queimadas na fogueira. O rosto de Barov pareceu intrigado quando ele perguntou, não é verdade? Mas ela não tem medo do fogo. Asterisco. A masmorra era pequena, essa terra árida não podia se dar ao luxo de ter muitos prisioneiros. A maioria dos criminosos seria julgada depois de alguns dias e seria libertada ou morta. Além de Barov, o príncipe estava entrando na masmorra com o cavaleiro comandante, o diretor da prisão e 2 guardas. A masmorra tinha um total de 4 níveis e as paredes foram construídas com blocos de granito duro. Foi a primeira vez que Roland esteve nesse tipo de lugar e notou que quanto mais fundo ele ficava, mais estreito o corredor se tornava. O número de células também diminuía. Ele pensou que provavelmente eles cavaram um buraco na forma de um cone invertido primeiro, e então construíram camada após camada de pedra. Este projeto bruto não teria, obviamente, um bom sistema de drenagem. O chão estava molhado e o esgoto lamacento descia as escadas até o último andar. Obviamente, a bruxa estava no fundo da masmorra. Cada camada que eles abaixaram, o fedor no ar ficou mais grosso. Sua Alteza, você está se arriscando muito fazendo isso, mesmo que ela esteja selada com o medalhão da retribuição de Deus, não é seguro. Foi Carter quem falou. Assim que soube que o príncipe estava planejando visitar a bruxa, ele imediatamente foi atrás do príncipe, aconselhando-o ao longo da estrada a parar de passar por cima. Mas foi tudo por nada, mesmo a repetição do comando direto do rei para não se envolver em qualquer situação perigosa não teve efeito. Obviamente, ele não era apenas um rostinho bonito, ele também era um tagarela.
Depois de ser submetido a isso por algum tempo, Roland só queria que alguém costurasse sua boca. Você deve olhar mal nos olhos antes de enfrentá-lo no campo de batalha e ficar frente a frente. Eu pensei que você sabia disso, disse ele. Além de combater o mal com coragem, também é importante avaliar as capacidades de uma pessoa e agir de acordo. Comportamento imprudente não é considerado corajoso. Carter rebateu. Você quer dizer que, se topar com um inimigo mais fraco do que você tem justiça, mas se ele for mais forte do que você, vai fechar os olhos. Roland desafiou. Não, Sua Alteza, quero dizer. Carter gaguejou. Antes de você já ter medo de uma invasão de bruxas, e agora você está com medo de ver uma menininha, meu comandante cavaleiro é de fato temível. Embora o cavaleiro fosse um bom orador, ele não se sobressaía no debate, encontrando um falador suave como Roland que ele perdeu completamente. Aproveitando esse esforço, o grupo chegou ao fundo da masmorra. Este piso era muitas vezes menor que o acima, com um total de apenas 2 células. O diretor acendeu as tochas nas paredes e, quando a escuridão desapareceu, Roland viu a bruxa encurvada num canto da cela. Já era final do outono e a temperatura na masmorra era baixa o suficiente para fazer as pessoas verem neblina branca quando respiravam. Ele usava um casaco de pele com forro de seda por dentro, por isso não sentia frio, mas a moça só usava roupas grosseiras que não podiam cobrir completamente o corpo dela com os braços e os pés para fora e ficando azuis. As tochas repentinamente acesas a fizeram recuar com os olhos fechados. Mas logo ela conseguiu abrir os olhos e olhou diretamente para eles. Era um par de pálidos olhos azuis, como um lago calmo antes do início das chuvas pesadas. Não havia medo no rosto da bruxa e não se via raiva ou ódio. Roland viu uma visão, era como se o que ele viu na frente dele não fosse uma garotinha fraca. Em vez disso, parecia que ele estava na frente de uma chama furiosa. De repente, ele sentiu que a luz da tocha das paredes estava um pouco fraca. A garota tentou se levantar enquanto se apoiava contra a parede, em câmera lenta, como se tivesse medo de cair. Mas no final, ela finalmente se levantou e mancou para sair do canto, permitindo que a luz a cobrisse. Já um movimento tão simples, no entanto, fazia seus homens sugarem várias respirações de ar frio enquanto recuavam 2 passos para trás. Apenas o cavaleiro comandante podia resistir e ficou na frente de Roland. Qual é o seu nome? Roland perguntou à bruxa e deu um tapinha no ombro do cavaleiro, indicando que ele não precisava ficar tão nervoso. Ana, ela respondeu. Capítulo 4 Flem. No final, o que aconteceu quando a mina desabou? Você pode repetir para mim passo a passo? Roland perguntou. Ana assentiu e começou a descrevê-lo. Roland ficou um pouco surpreso, ele esperava que ela ficasse em silêncio ou com raiva xingar, mas em vez disso ela respondeu com pergunte o que quiser, e obedientemente contou a história. Não foi uma história complicada, mas triste, no entanto. O pai de Ana era mineiro e quando a mina desabou, ele estava no trabalho. Imediatamente depois de receberem a notícia do colapso, Ana e as famílias dos outros mineiros foram ajudar a resgatar seus entes queridos. A mina do norte já havia rumores de ser um esconderijo subterrâneo com muitos garfos na estrada, estendendo-se em todas as direções. Como as equipes de resgate não estavam sob comando unificado, os voluntários se separaram depois de chegar à entrada da mina, de modo que, quando Ana encontrou seu pai, apenas seus vizinhos, Susan e Ansgar, estavam ao seu lado. Ana descobrira que a perna de seu pai estava esmagada sob uma carreta cheia de minério e ele não podia se mexer, mas ao seu lado havia outro mineiro batendo em sua barriga, procurando pelo dinheiro do pai dela. Quando o saqueador os viu chegar, ele pegou uma picareta e correu para Ansgar e o derrubou no chão, mas no momento em que ele estava prestes a atacá-la, Ana o matou primeiro. Os vizinhos de Ana prometeram que nunca diriam nada sobre esse assunto e, com a ajuda deles, Ana resgatou seu pai. Mas antes do amanhecer, no dia seguinte, o pai de Ana saiu de muletas e informou aos guardas de patrulhamento que sua filha era uma bruxa. Por quê? Roland, quando ele tinha ouvido até este ponto, não pôde deixar de perguntar. Barov suspirou e respondeu, provavelmente ele poderia receber a recompensa de ouro. A descoberta e a denúncia de uma bruxa podem te dar 25 royals de ouro. Para um homem com uma perna aleijada, esses 25 membros da realeza de ouro são equivalentes ao que ele poderia ganhar por metade da vida inteira de trabalho. Depois de um momento de silêncio, Roland perguntou, seu oponente era um homem forte e adulto, como você conseguiu matá-lo? Ana riu e as chamas das tochas tremerão, como ondas altas na superfície de um lago anteriormente calmo. Foi exatamente o que você pensa, eu usei o poder do diabo. Ana disse. Cale-se. Feiticeira vil. Gritou o diretor, mas todos podiam ouvir sua voz tremendo. Isso é verdade. Eu quero ver isso. O quarto príncipe não se mostrou comovido com suas travessuras enquanto ele calmamente dizia. Sua Alteza, isso não é motivo de riso. O cavaleiro comandante interveio enquanto franzia as sobrancelhas. Roland saiu de trás da proteção de seu cavaleiro, passo a passo aproximando-se da cela enquanto dizia, todo mundo que tem muito medo dela pode ir embora, eu não pedi para você ficar aqui. Não entre em pânico, ela tem um medalhão de retribuição de Deus em volta do pescoço, gritou Barovalto para consolar a todos, mas provavelmente para se tranquilizar, não importa o quão poderoso o diabo seja, ele não pode quebrar a bênção de Deus. Parados em frente às grades da prisão, Roland e Ana estavam a um braço de distância e ele podia ver claramente sua bochecha empoeirada e machucada. Suas características faciais suaves mostraram que ela ainda era menor de idade, mas sua expressão não tinha vestígios de infantilidade.
Mais do que isso, até a raiva era difícil de encontrar. Era o tipo de coisa desarmoniosa que Roland só vira na TV. Era o rosto de um órfão errante que sofria de pobreza, fome, frio, etc., mas não era exatamente o mesmo. Normalmente na frente da câmera as crianças perdidas sempre ficavam com o corpo curvado e abatido, a cabeça abaixada. Mas Ana não. Desde o começo até agora, ela ainda tentou ficar em pé com o olhar levemente erguido, olhando calmamente nos olhos do príncipe. Ela não temia a morte, Roland percebeu. Em vez disso, ela estava esperando pela morte. É a primeira vez que você vê uma bruxa, meu senhor. Sua curiosidade pode te matar. Ana disse. Se fosse realmente o poder do diabo, você absolutamente não estaria nesta situação atual, Roland respondeu. Se isso fosse verdade, não é que eu devesse ter medo da morte, mas de seu pai. Os fogos na prisão de repente ficaram escuros, e isso definitivamente não era uma ilusão, o que parecia ser como se chamas reprimidas logo fossem deixadas apenas com aglomerados de chamas apertadas. Atrás dele, Roland podia ouvir o som da respiração rápida e da oração, bem como o som abafado de pessoas em pânico caindo acidentalmente. Os batimentos cardíacos de Roland aceleraram e ele se sentiu em um ponto de virada incomum. De um lado estava o mundo com bom senso, que estava de acordo com as leis e constantes que ele conhecia, não um segmento solto, e do outro lado estava um mundo novo e incrível, cheio de mistério e desconhecido. E agora ele estava na frente deste mundo. Pendurado em seu pescoço é realmente o medalhão da retribuição de Deus. Que medalhão simples e grosseiro, pensou Roland. Uma corrente de ferro vermelho com um pingente brilhante e translúcido. Se a bruxa não tivesse ambas as mãos algemadas atrás das costas, não poderia usar um puxão rápido para destruir esse tipo de coisa. Roland olhou para a multidão atrás dele, que ainda estava orando em pânico. Ele rapidamente alcançou a cela, pegou o pingente e, com um pequeno puxão, a corrente do colar estalou e depois caiu quebrado. O movimento surpreendeu até Ana. Vamos. Roland sussurrou. Você é um mentiroso, algum tipo de alquimista ou uma bruxa de verdade. Se você agora retirar garrafas e puts e começar a misturar ácidos, eu ficarei desapontado, pensou Roland. Roland então ouviu um estalido, que era o barulho da expansão térmica do vapor de água. Graças a um aumento dramático na temperatura, a água no solo abaixo deles mudou para vapor. Roland viu uma chama ardente subindo diretamente do pé de Ana, e então o chão onde ela estava queimando. As tochas atrás delas explodiram simultaneamente, como se recebessem oxigênio puro, em uma explosão de luz brilhante. Por um curto período de tempo, a célula inteira estava como se estivesse à luz do dia, e tudo isso foi acompanhado pelos gritos aterrorizados dos espectadores. Quando a bruxa avançou, as chamas que a cercavam se moviam com ela. Quando ela chegou à beira da cela, as dezenas de barras de ferro que compunham a parede tornaram-se colunas de fogo. Roland foi forçado a recuar, o ar quente estava mordendo sua pele, fazendo-o sentir dor. Em poucas respirações de tempo, ele escapou de um verão de outono tardio. Não, isso era um tipo diferente de calor, isso foi gerado exclusivamente por essa chama de alta temperatura e não por um calor de verão total. Um lado de seu corpo estava de frente para o calor da chama e, do outro lado, Roland sentiu um calafrio. Ele podia até sentir o suor frio escorrendo pelas costas. Ela realmente não tem medo do fogo. Roland pensou. Roland lembrou-se das palavras do ministro adjunto. Só agora ele poderia realmente entender o significado dessa frase. Ela é a chama e como alguém pode se temer. Logo, as barras de ferro mudaram de vermelho para amarelo claro e começaram a derreter. Isso significava que eles foram aquecidos a mais de 1500 graus Celsius, e conseguiram isso em uma condição sem medidas de isolamento, o que estava muito além da imaginação de Roland. Como outros, ele se afastou da cela, fixando-se firmemente à parede mais distante da cela. Se ele não tivesse feito isso, o calor que o ferro fundido produzia era suficiente para matá-lo mesmo sem contato direto, mas também era o suficiente para roupas queimadas, como as de Ana, a jaqueta de prisioneiro queimada a cinzas e seu corpo agora cercado por um fogo violento. Roland não sabia quanto tempo durou, mas no final, a chama desapareceu completamente. As tochas queimavam silenciosamente na seção da parede ao lado deles, parecia que nada havia acontecido. Mas as roupas queimadas de Ana, o ar quente e as barras da prisão, que pareciam queimadas pelos asseclas do diabo, tudo isso, diziam a todos que isso não era uma ilusão. Além de Roland, apenas o cavaleiro comandante ainda estava de pé. Os outros haviam caído no chão, o diretor estava tão assustado que suas calças cheiravam a urina. Ana estava agora nua do lado de fora da cela, as algemas do braço tinham sumido. Ela não bloqueava a visão de seu corpo nu, suas mãos estavam naturalmente penduradas ao lado dela e seus olhos, que eram azuis como o mar, foram restaurados à tranquilidade de antes. Agora eu satisfiz a sua curiosidade, senhor, ela disse, você vai me matar agora. Não, Roland deu um passo à frente e envolveu o casaco em volta dela e disse com um tom tão suave quanto possível, Miss Ana, quero contratá-lo. Capítulo 5 Razões. Segundo a lei da termodinâmica, o calor nunca pode passar de um corpo mais frio para um mais quente sem algumas outras mudanças, ou é impossível converter calor de uma única fonte em trabalho útil sem causar outros efeitos, em uma mudança irreversível ou espontânea de um equilíbrio. Estado para outro, a entropia sempre aumenta. Roland copiou cuidadosamente essa lei no papel, escrevendo na linguagem deste mundo. À primeira vista, o texto parecia uma minhoca em movimento.
Ele realmente não entendia como os locais podiam aprender tantos personagens variados e complicados. Se você perguntasse a ele qual das inúmeras leis físicas seria a que mais levaria as pessoas a se sentirem deprimidas, Roland escolheria a segunda lei da termodinâmica. Ele diz a todos que o calor deste mundo sempre passará de alto a baixo, substituindo a desordem em ordem, aumentando a entropia. Eventualmente, tudo terminará no nada e o universo se tornará mortalmente silencioso. E este mundo se afastou do problema crescente da entropia. Poderia fazer magia do nada, o que era muito mais impressionante do que a invenção teorizada de uma máquina de movimento perpétuo. As forças do mal. Roland zombou e pensou consigo mesmo que as pessoas deste mundo não entendiam a verdadeira natureza desse poder, e era tão enorme que poderia até mudar o universo inteiro. É claro que, para começar, ele só poderia começar a mudar essa pequena cidade fronteiriça. Roland cantarolou uma melodia, rasgou o papel que havia escrito e jogou na lareira, onde foi reduzido a cinzas, sentindo o prazer de sair de uma jaula. O ministro assistente olhou com desconfiança para as ações inexplicáveis do quarto príncipe, mas, felizmente para Roland, o velho quarto príncipe sempre agira dessa maneira. No final, Barov decidiu que o capricho estranho do príncipe passaria sem que ele se incomodasse, e pôde ver que o príncipe estava se divertindo. O assassinato foi concluído, a bruxa foi enforcada ao meio-dia, relatou Barov a Roland. Bom, alguém viu. Roland falou enquanto escrevia, não importa, todos os capuzes de desgaste condenados. A fim de impedir que a Santa Igreja e a Associação de Cooperação das Bruxas batessem à sua porta, Roland ordenou ao guarda da masmorra que encontrasse uma mulher com estrutura semelhante e a deixou substituir Ana na forca. Além do comandante do cavaleiro e do ministro assistente, todos que estavam com ele no calabouço da masmorra consistem em 20 membros da realeza de ouro. Este foi um enorme ganho para eles. Barov chegou a propor matar todas as testemunhas, ou nunca manteriam seu silêncio para sempre, mas Roland rejeitou isso. Ele sabia que não poderia impedir que esse segredo se espalhasse, mas isso não importava, porque ele realmente queria alguém para espalhar a palavra, mas não agora. Ele iria cair com a igreja mais cedo ou mais tarde, de qualquer maneira, aqueles idiotas que promoveram a intolerância que causou tanto desperdício de recursos. Por outro lado, outras bruxas ouviriam que havia uma cidade fronteiriça no reino onde elas poderiam viver uma vida livre e poderiam até receber tratamento preferencial, o que essas bruxas pensariam. Não importava a idade, o talento que possuía era o mais importante. Então está tudo bem, Roland disse. Próximo ponto, para as tarifas, impostos e despesas do ano, você me deu um breve resumo, deixe-me dar uma boa olhada neles. Além disso, essas oficinas na cidade, os lugares que fazem ferragens, têxteis, cerâmica e tal, você também tem que incluir os números e tamanhos. Vou precisar de 3 dias para preparar esses discos, mas... Barov disse ao primeiro sinal de cabeça, depois fez uma pausa e pareceu não saber como continuar. Qual é o problema? Roland perguntou. Ele estava ciente de que, finalmente, chegara o momento em que sua habilidade estava prestes a ser testada. Ontem, tudo o que ele fez foi questionado pelo ministro assistente por causa de sua dúvida em Roland. Um canalha sempre seria um canalha, mas ter um mau caráter não significava que eles também não tinham cérebro. Ajudar e abrigar uma bruxa, aos olhos do ministro assistente, era como declarar guerra ao mundo. Sua Alteza, eu não entendo. Barov parou enquanto lutava com suas palavras. No passado, apesar de você ter criado problemas, era sempre mais inofensivo, mas agora, assumindo um risco tão significativo apenas para salvar uma bruxa. A lei para caçá-los foi proclamada pela igreja, e até seu pai, Sua Majestade Wimbledon III, a apoia. Roland pensou por um momento e depois perguntou, você acredita que essa cidade fronteiriça é um bom lugar para se viver? Isso. Barov não entendeu o que essa pergunta tinha a ver com o problema. Depois de algum tempo ele deu sua verdadeira opinião, não? É horrível, comparado a Valência, a cidade das colheitas de ouro ou o porto de Clearwater. O que você acha que minhas chances são de ganhar os direitos do trono contra meus irmãos? O ministro assistente abriu a boca, mas não respondeu. Quase zero. Portanto, só posso optar por percorrer outro caminho, continuou Roland, observando sem expressão, enquanto Barov dava um passo após o outro para a armadilha que colocara. O tipo de estrada que impressionaria meu pai. Ele não declarou que as bruxas não eram inerentemente más, porque fazer isso teria pouco sucesso. Barov era o ministro assistente das finanças há 20 anos e era considerado um político competente. Para os políticos, seus ganhos pessoais eram geralmente mais importantes do que a lei moral do bem e do mal. Também tomando o caminho emocional não era adequado para ele. Como Roland recordou as ações do príncipe anterior, ele descobriu que ele realmente não poderia ser considerado como uma pessoa justa e reta. Então ele escolheu jogar no conflito eterno entre a autoridade religiosa e secular, como o poder crescente da Santa Igreja foi um espinho constante no lado de Wimbledon III. A Igreja alegou que o mundo funcionava de acordo com a vontade de Deus, e o Papa era a voz de Deus. Se as pessoas encontrassem o que ele disse não fosse a verdade, mesmo cheia de mentiras, o domínio da Santa Igreja seria grandemente abalado. Com a frase a bruxa não é má, então eu quero salvá-la, seria difícil convencer o ministro assistente, mas substituído por ela não é uma bruxa má, e eu posso usar isso para atacar a igreja. Barov poderia facilmente ser persuadido a aceitar essa conclusão. Independentemente de como os territórios de meus irmãos e irmãs florescerão, era uma conclusão inevitável que tudo terminaria na posse da igreja.
Eles já haviam pisado no direito divino dos reis. Se apenas o Papa pode ser considerado como governante legítimo, então eles são os governantes reais desta terra ou nós somos. Roland fez uma pausa por apenas a quantidade certa de tempo antes de continuar. Até meu pai terá que depositar sua esperança em mim, um líder que não é reprimido pela Santa Igreja, alguém que detenha todos os direitos exclusivos de um rei real. Sua escolha seria muito clara. Mudar o inimigo do mundo inteiro para apenas o inimigo da igreja era mais fácil de aceitar para muitas pessoas, para não mencionar Barov, que estava ele mesmo do lado da família real. Da mesma forma, se ele está ciente das habilidades extraordinárias que eles têm, que eles podem abrir o domínio da Santa Igreja, as ordens de execução não serão nada mais do que uma piada de papel. Embora não haja possibilidade de garantir o sucesso, também não é impossível. Você acha que eu valho o risco? Roland olhou para o ministro assistente enquanto dizia essas frases seguidas. Não vacile agora, Barov. Você foi um ministro assistente por 20 anos, certo? Se eu puder me tornar o Wimbledon quarta, a palavra assistente será removida, ou ainda mais, algo como, tornar-se a mão do rei é possível. Olhando para as costas de Barov, que estava saindo, Roland sentiu-se aliviado. Era fácil ver que ele não pensava muito em sua promessa, isso era normal, até mesmo o próprio Roland não acreditava que esse plano recém-arranjado, feito de arrogância, pudesse ser realizado. Mas isso não era importante, a chave era deixar Barov acreditar que ele realmente pensava dessa maneira. O filho de um nobre protegido só conseguia pensar em um plano simples, sem mencionar que o quarto príncipe realmente odiava a mentalidade da igreja. Neste momento, o caminho para atrair mais bruxas também foi pavimentado. Quanto aos seus pensamentos reais, mesmo que Barov os conhecesse, ele não seria capaz de compreendê-los. Roland convocou a criada. Ligue para a senhorita Ana e diga que ela deveria vir me ver. Roland achava que os negócios a seguir seriam os melhores. TN, se você está interessado na segunda lei da termodinâmica. Capítulo 6 Treinamento, parte I. Nos jardins do castelo de trás havia uma única cabana, cercada por uma cerca de madeira. A casa foi construída com tijolos de barro e o solo estava cheio de loess, uma mistura de areia, silt e argila. Havia também uma lagoa em frente à casa de campo com uma circunferência de cerca de 9 jardas e meia e com a lagoa preenchida com uma quantidade adequada de água do rio. Esse ambiente não só era difícil de queimar, mas também tinha uma certa sensação industrializada. Parecia ser tirado de um sonho. Empilhadas em cima do chão havia vários lingotes de ferro, estes vieram do ferreiro e foram colocados lá por Carter. A lagoa era muito encantadora. Roland tinha imediatamente tomado uma fantasia a este lugar, mas como para um laboratório, este lugar ainda era muito grosseiro. Roland sacudiu a cabeça, percebendo que não era possível usar materiais aleatórios e construir um laboratório perfeito. Se ele pudesse encontrar um lugar adequado no futuro e coletar todos os recursos, ele faria com que Barov começasse a fazer dele uma oficina. Ligando para Ana, que estava descansando no chalé, Roland perguntou, como vai você? Você dormiu bem? Olhando para a desnorteada Ana que surgiu, Roland sorriu. A bruxa que Roland viu agora e a bruxa que ele viu ontem pareciam duas pessoas completamente diferentes. Depois de uma limpeza completa, seus longos cabelos louros cobriam seus ombros como um chale e tinham um brilho suave e brilhante. Embora sua pele não tivesse sido mantida devido à sua vida difícil como uma plebeia, sua juventude compensava isso, e a leve camada de sardas que estavam na ponte de seu nariz adicionava uma vitalidade juvenil ao seu rosto. Seu corpo ainda estava magro e parecia que uma brisa forte poderia empurrá-la para baixo, mas suas bochechas com uma cor rosada e as contusões e marcas em seu pescoço estavam muito desbotadas de ontem. Roland suspeitava que as bruxas recebiam uma melhoria de suas capacidades físicas além de sua magia. Pelo menos a taxa de recuperação de Ana tinha que ser muito mais rápida do que a média das pessoas. Originalmente, desde que você passou por tantas coisas terríveis, você deve descansar por alguns dias, mas a nossa necessidade neste momento é muito urgente, então eu vou compensar você mais tarde, disse Roland antes de dizer para a garota se virar um círculo. Este vestido se encaixa bem. Ana agora usava roupas que ele havia escolhido cuidadosamente de vários estilos, tudo para satisfazer seus gostos lascivos. A roupa protetora completa que os trabalhadores de ferro usavam era muito grossa e inadequada para ela, enquanto as vestes que muitos magos usavam em jogos pareciam elegantes e elegantes, na vida real, restringiam a mobilidade do usuário e logo se transformavam em cinzas. Quanto aos vestidos de empregada, há roupas melhores que esta. Mesmo que este mundo não tivesse roupas modernas de empregada, ainda assim não era um grande problema, as roupas usuais de empregada eram o que as gerações posteriores estavam baseadas, afinal. Então, Roland tirou diretamente uma roupa de taia e cortou-a ao tamanho de Ana, encurtou a saia, mudou as mangas compridas para as mangas curtas, fez a gola redonda dobrada e amarrou-a em arco, criando assim a nova bruxa. Uniformes. Este foi combinado com um chapéu de bruxa, personalizado, botas pretas, prontas, bem como uma capa de comprimento de joelho, ordenada. No passado, Roland só podia ver esse tipo de fantasia em um filme, mas agora, um estava na frente dele, parecendo muito com uma bruxa do folclore da Terra. Sua Alteza, você. O que eu preciso fazer por você? Ana perguntou. Ana realmente não conseguia acompanhar as ideias do grande homem à sua frente, sentia que estava perdendo sua capacidade de julgar a situação. Sendo arrastada para fora da masmorra com uma bolsa sobre a cabeça, ela acreditava que logo seria libertada de sua vida amaldiçoada.
Mas depois de tirar o arnês, Ana se viu sem ver a forca ou a guilhotina, mas uma sala magnífica. Então um bando de pessoas invadiu, despindo e banhando-a. Das axilas até os dedos, nada ficou sem polimento. Em seguida, era o vestiário. Ana não esperava que ela precisasse de todos esses vestidos para servir alguém. Ela também nunca soube que as roupas poderiam ser tão confortáveis, já que colocavam suavemente em seu corpo, era possível sentir o menor atrito. Finalmente, um homem velho de barba branca entrou na sala e, depois de ordenar a todos que saíssem, ele fizera um contrato na frente dela. Neste momento, Ana percebeu, o homem que tinha dito que queria contratá-la na masmorra era na verdade este reinado do quarto príncipe. Quando ele disse que queria empregá-la, não era uma piada. O contrato dizia claramente que, se ela trabalhasse para o príncipe, ela receberia um ouro de ouro todos os meses. Claro, Ana sabia o que significava receber um ouro de ouro por mês. Seu pai, que trabalhara na mina o dia todo, tinha seu salário determinado pela quantidade de minério que ele conseguia extrair, mas o melhor que ele já teve foi só vale R$ 1 de prata. 100 royals de prata poderiam ser convertidos em R$ 1 de ouro, e mesmo isso dependia da pureza da realeza de prata. Então, o trabalho dela era acompanhar o príncipe enquanto dormia. Quando estava tomando banho, Ana ouvira as empregadas sussurrarem, mas não achava que valecia esse preço. Com seu sangue contaminado pelo diabo, ela era uma pessoa cheia de imundície. Depois que ela foi exposta, todos conheciam sua verdadeira identidade, mesmo que a curiosidade do príncipe fosse convincente até esse ponto, mesmo que ele não temesse o diabo, ele não precisava pagar nenhuma remuneração a ela. Naquela noite, porém, ninguém veio e ela adormeceu pacificamente. Era a cama mais macia que Ana já havia dormido, então ela simplesmente deitou e imediatamente adormeceu. No dia seguinte, quando ela abriu os olhos já era meio-dia, o almoço já havia sido servido em seu quarto, entregues eram pão com queijo e carne. Antes, ela obviamente estava pronta para morrer. Ela tinha até decidido desistir voluntariamente de sua vida para expiar seus pecados. Esses eram seus pensamentos originais, mas depois de provar a refeição luxuosa, Ana não pôde evitar, as lágrimas começaram a escorrer. Molhos e condimentos eram misturados em sua boca, um forte toque de sabor picante misturado com um sabor doce, atacando, de novo, as suas papilas gustativas. De repente, ela sentiu que o mundo era um pouco mais brilhante. Ana achava que se ela pudesse comer essa comida todos os dias, então, mesmo que os demônios atacassem seu corpo, ela teria mais coragem para resistir, certo? Agora, de pé nesse jardim que lembrava um antigo templo, nada parecido com a cela de sua prisão, Ana secretamente se decidiu. Já que a outra parte precisava dela, então se era para vestir roupas estranhas, ou mesmo usando o incrível poder do diabo, ela estava disposta a tentar. Então ela repetiu a pergunta, mas desta vez não hesitou. Sua Alteza, o que você precisa de mim? Agora, quero que você aprenda a controlar sua própria força, tente repetidamente até que possa enviar suas chamas e recebê-las de volta livremente. Você quer dizer o diabo? Não, não, senhorita Ana, Roland a interrompeu, este é o seu poder. A bruxa piscou com os olhos, seus belos e grandes olhos azuis. A maioria das pessoas no mundo tem o equívoco de que os poderes das bruxas pertencem ao diabo, que eles são incrivelmente maus, quando, na verdade, eles estão errados. Roland inclinou seu corpo para baixo e encontrou seus olhos com os seus próprios em um nível igual. Mas você já percebeu isso, certo? Roland lembrou-se da risada de Ana na masmorra, uma pessoa que sentiu que era má riu com tal auto-zombaria. Eu não usei meu poder para machucar ninguém, ela murmurou, exceto por aquele saqueador. A autodefesa não é um pecado, você fez a coisa certa. As pessoas te temem porque não te entendem, só sabem que com o treinamento as bruxas podem se tornar lutadoras fortes, mas não sabem como se tornar uma bruxa. Poder desconhecido é sempre assustador. Você não está com medo, disse Ana. Porque eu sei que seu poder pertence a você, Roland riu, mas se esse saqueador tivesse uma força tão incrível, eu não ficaria calmamente na frente dele. Bem, vamos começar, disse ele. Capítulo 7 Treinamento, parte 2. O fogo subiu debaixo de seus pés, mas logo desapareceu. Esta já era sua 23ª tentativa. E ela falhou novamente. Na testa de Ana, suor escorria constantemente, mas ela apenas usava as costas da mão para afastá-las, e o som crepitante das chamas subindo de novo soou imediatamente. Sem paradas para descanso, o final de um exercício foi seguido pelo início do próximo. O uniforme de bruxa mentiu ao lado, cuidadosamente dobrado. Se Ana não insistisse em fazê-lo, seu novo uniforme já teria sido queimado até virar cinzas. Felizmente, com a identidade de Roland como o quarto príncipe, conseguir algumas vestes extras para ela não foi difícil. Ele teve sua empregada Tiro entregar um balde inteiro de mantos, recolhidos pelas empregadas para Ana usar. A 24ª prática finalmente foi eficaz, a chama já não se levantava dos pés dela. Em vez disso, apareceu na mão dela. Ela cuidadosamente moveu o braço para tentar fazer com que a chama atingisse as pontas dos dedos, mas a chama de repente tremeu 2 vezes e levantou-se, colocando a manga no fogo, espalhando-se da manga até engolir todo o manto. Ana dispensou a chama, mas seu manto já estava completamente queimado, então ela se virou para o balde e pegou um novo. Não era a primeira vez que isso acontecia, mas sempre que Roland olhava para longe, os olhos dele ficavam olhando para outros lugares, mesmo que a própria Ana não se importasse com isso.
De fato, se não fossem as fortes objeções de Roland, ela provavelmente teria tirado todas as suas roupas e praticado nu, em plena luz do dia. Mas mesmo que Roland tivesse uma boa visão de sua grande figura desse jeito, ele não seria capaz de trabalhar com calma com uma garota nua, especialmente quando a garota se transformava em chamas e seu corpo emitia um tipo de encanto totalmente diferente. Roland balançou a cabeça, deixando seus pensamentos sujos para trás. No momento, parecia que não era fácil dominar o poder da magia. O objetivo real que ele tinha estabelecido para Ana era que ela controlasse a chama a tal ponto que ela pudesse liberar suas chamas de sua palma ou de seus dedos sem destruir suas próprias roupas. No entanto, ele também queria que as chamas tivessem uma temperatura suficientemente alta para derreter os lingotes de ferro que estavam no quintal. Depois que a 30ª tentativa de Ana falhou, mas antes que ela pudesse fazer a próxima, Roland a deteve e lhe disse que fizesse uma pausa. Ana olhou para ele de uma forma assustada, mas ela não deu outra resposta. Roland teve que se aproximar, até teve que puxar a garota pela mão dela, levando-a até a cadeira e forçando-a a se sentar. Você está cansado, quando você está cansado você deve descansar. Não seja muito impaciente, ainda temos algum tempo. Ele a ajudou a limpar o suor da testa úmida e disse vamos consumir um chá da tarde. Roland sabia que a nobreza do reino de Greycastle não tinha o hábito de beber chá da tarde e a produtividade deste mundo era tão baixa que, para as pessoas comuns, era difícil ter a oportunidade de provar uma comida tão delicada. As pessoas neste mundo não estavam familiarizadas com 3 refeições por dia, para não mencionar uma 4ª refeição. Quanto aos nobres filhos, eles geralmente se reuniam por volta dessa época para se divertir em bares ou cassinos. O próprio príncipe teve que assumir temporariamente a empregada e cozinhar se ele quisesse criar o costume aqui, já que eles não estavam familiarizados com isso. Desde que ele teve que preparar alguns refrescos leves e eles não tomaram chá, ele foi forçado a substituir a cerveja, seria importante tomar um chá no futuro. Assim, nos jardins dos castelos, em um chalé de madeira, foi realizada a primeira festa do chá da tarde no reino Greycastle. Ana olhou para os pratos de petiscos requintados, sem acreditar nos olhos. Desde quando algo para comer parece tão bom? Embora ela não soubesse o nome específico do bolo que ela comeu, ele era branco puro na aparência, e a coleção vermelha brilhante de frutas poderia fazer as pessoas sentirem o apetite aumentando. Especialmente vendo as bordas da pastelaria decoradas em um padrão requintado, tudo isso forçou-a a mudar sua visão de mundo mais uma vez. Roland orgulhosamente observou a expressão confusa de Ana, ela parecia um caipira, mas também um pouco assustada. Embora os morangos no bolo de creme estivessem marinados em açúcar e nem sequer tivessem um sabor fresco, não havia mais nada do bolo. Roland descobriu que apreciar o rosto da bruxa enquanto comia era mais satisfatório do que fazê-lo. Roland observou Ana, que estava cuidadosamente colocando o bolo na boca, seus olhos azuis quase soltando um raio de luz e seu cabelo balançando suavemente ao vento. Vendo tudo isso, seu coração de repente quase explodiu e ele pensou consigo mesmo, não é bom cozinhar nada pior. Bem, o cultivo de sentimentos e talentos também era muito importante. Assistir Ana enquanto ela praticava e acompanhando-a para desfrutar do chá da tarde tornou-se a vida cotidiana de Roland, não demonstrando qualquer interesse pelos assuntos do governo. Baruv ajudou-o a cuidar para que tudo estivesse claro e organizado. 3 dias depois, Baruv entregou a informação da indústria da cidade fronteiriça que ele havia pedido ao escritório de Roland. Este foi um momento absolutamente inacreditável, o ex-quarto príncipe realmente nunca teve a paciência de ver uma pilha tão grande de relatórios complicados. Na verdade, até agora ele não tinha. Roland só precisou ler 2 linhas de texto até começar a sentir-se tonto e disse diretamente a Baruv, você vai ler para mim. Ele passou 1 hora ouvindo Baruv até descobrir um erro, porque os impostos anuais de inverno e as receitas comerciais da cidade fronteiriça eram 0. Como as temperaturas no inverno eram baixas, o declínio na colheita podia ser entendido, mas qual era o significado de retornar diretamente a 0? O povo da localidade tinha o hábito de hibernação. Baruv tossiu, senhor, você esqueceu. Nos meses de inverno, é a época dos meses dos demônios, a cidade não tem capacidade de proteger suas fronteiras, todos os residentes devem evacuar para Longsongstraw. Mas fique tranquilo, sua segurança é certamente a primeira prioridade. Meses dos demônios. Roland pareceu se lembrar de ter ouvido aquela frase antes. Ele não levou a sério a tomada de fantasmas e lendas de bruxas malvadas, ele considerou isso como parte do absurdo deste mundo incivilizado. Mas agora parece que os monstros não são uma fantasia, já que as bruxas realmente existem. Então, e as outras famosas lendas como fantasmas? Quando ele teve sua educação como nobre, seu tutor de história tinha explicado detalhadamente o mês dos demônios. Todo inverno, depois que a primeira neve caía e o sol se punha atrás das montanhas, uma escuridão intensa, sem luz, descia. Naquele momento, os portões do inferno se abriram. Os maus espíritos do inferno corromperiam as criaturas vivas e as transformariam em escravas do diabo. Alguns dos animais se transformariam em feras demoníacas pulgaruças com apenas um objetivo, para atacar humanos. A maioria das bruxas nasceu nesta estação e seu poder seria muito mais forte do que o normal por causa disso. Você viu eles? As portas do inferno, Roland perguntou. Sua Alteza, como as pessoas comuns podem vê-los? Baruv balançou a cabeça novamente e novamente, não diga bobagens, as montanhas de onde elas vêm não podem ser conquistadas, mesmo estando perto das montanhas, você será afetado pela falta.
Miasma, primeiro recebendo uma leve dor de cabeça e, em seguida, em casos graves, mesmo perdendo sua mente. A não ser que. A menos que o que? A menos que a pessoa que faz isso seja uma bruxa. Apenas uma bruxa pode ir e ver os portões do inferno porque eles caíram da graça e se tornaram os servos do diabo. Naturalmente, eles não precisam temer o toque do mal mencionando bruxas, Barov olhou na direção do jardim. Os monstros demoníacos, você já viu um? Roland bateu na mesa para recapturar a atenção do ministro assistente. Bem, eu não os vejo. Como Sua Alteza, esta é a minha primeira vez vindo para as fronteiras do reino. No centro do país, no castelo, apenas algumas pessoas teriam encontrado os verdadeiros demônios. Se ele precisasse evacuar uma vez por ano, como ele seria capaz de desenvolver este lugar? Inicialmente, ele achava que a cidade fronteiriça era uma terra estéril, mas que ainda tinha potencial para desenvolvimento, mas agora parecia um sonho. Quando resistimos às feras demoníacas na Fortaleza Longa, quando não são invencíveis e quando podem ser mortos, por que não podemos derrotá-los também nesta cidade fronteiriça? Longsongstror tem um muro alto. Além disso, as tropas de elite do Duque Ryan estão estacionadas lá. Não é nada como esta cidade fronteiriça, este pequeno lugar definitivamente não pode ser comparado a ele, explicou Barov desde o início, o estabelecimento da cidade fronteiriça era para fornecer um aviso precoce para a fortaleza. Portanto, a cidade foi estabelecida entre a encosta da Montanha Norte e o rio Shisui. Então, sua cidade era apenas bucha de canhão para bloquear o inimigo. O único caminho que eles poderiam atravessar, Roland riu severamente ao ouvir isso. Capítulo 8 Meses dos Demônios, Parte 1. Se Roland queria desenvolver bem o seu território, ele tinha que construir raízes fortes neste lugar. Mesmo que esta terra fosse um terreno baldio, poderia ser facilmente recuperada, quando o território era muito pequeno, poderia ser expandido para fora, mas toda a conversa era inútil se as pessoas não estivessem dispostas a ficar. Se eles pudessem ser forçados a abandonar um terreno a qualquer momento, quem estaria disposto a comprá-lo? Quem gostaria de melhorar sua produção? Depois que o ministro assistente foi embora, Roland chamou o cavaleiro comandante Carter e ordenou: montem seus homens, encontrem alguns dos guardas locais, caçadores e fazendeiros, eles devem ter vivido aqui por mais de 5 anos, e experimentado os meses do demônio. Se houver alguém que possa lutar, seria ainda melhor. Depois que o cavaleiro saudou e partiu, Roland esfregou a testa, continuando a examinar os dados compilados pelo ministro assistente. As principais exportações da cidade fronteiriça eram de mineração e caça, e a maior parte das importações era de itens alimentares. Tudo seria transportado através da fortaleza de Longsong ou diretamente através do rio Shisui na cidade de Willow. As exportações de mineração continham todos os tipos de minerais, como ferro, cobre, enxofre, cristal de rocha, rubi, safira. Isso era totalmente contra o conceito de minerais associados. Pensou no que Ana lhe dissera, que a mina do norte havia sido considerada um covil subterrâneo desconhecido, até agora não havia fundo comprovado para a mina e também não se sabia quantos garfos a mina tinha. Os minerais exportados pela cidade não eram pagos com a realeza de ouro do reino, mas eram pagos com os alimentos que chegavam. É lógico que, uma vez que as gemas poderiam ser consideradas como um luxo de alto preço, que nos últimos 5 anos a cidade fronteiriça poderia economizar um excedente de grãos, mas no final não havia excedente. Em outras palavras, a produção anual da mineração da cidade fronteiriça era suficiente apenas para rações anuais de 2.000 pessoas. Antes que o príncipe chegasse aqui, a cidade fronteiriça era governada pelo duque que também tomava conta da fortaleza de Longsong, e ele havia estabelecido esse arranjo. Em seu ponto de vista, ele poderia economizar comida e tinha um aviso para os monstros. O comércio de peles fazia parte dos lucros do povo local, eles se aventuraram na floresta a oeste, caçaram alguns pássaros e outros animais, talvez os venderam para a Fortaleza Longa, ou para os moradores da pequena cidade de Vilovliev. Devido a isso, nenhuma transação seria feita na cidade fronteiriça e, portanto, nenhum imposto poderia ser cobrado. Roland pensou, desde que ele veio, não podia continuar assim, os minerais não podiam mais ser pagos com comida. O rio Shisui percorreu todo o reino e o tráfego não foi bloqueado. Havia uma artéria de transporte, mesmo que não comprássemos mais comida da Fortaleza Longa, ainda havia outros lugares para fornecê-los. Tudo isso foi construído com base na premissa de que ele poderia ficar aqui na cidade da fronteira, bloqueando esses malditos monstros. Carter trabalhou rapidamente. No dia seguinte ele encontrou 2 guardas locais e um caçador e relatou: esses 2 homens são da patrulha da cidade, todos os anos eles são responsáveis pela iluminação do farol. O caçador disse que ele e os demônios haviam se cruzado, ele voltou com uma cabeça de demônio, que ele cortou com suas próprias mãos. As 3 pessoas se curvaram simultaneamente. Roland acenou com a cabeça, permitindo que eles se levantassem. Um deles se adiantou para falar. Honra, respeitado príncipe. Sua Alteza, o primeiro guarda que foi chamado, estava muito nervoso para sequer falar claramente. Brian e eu são as pessoas. Quando começa a nevar, nós vamos para a encosta norte da área de mineração, até a torre de balizamento. Ali é possível, é o primeiro ponto para ver os movimentos demoníacos. Se eles atravessarem em grande número, nos esconderemos na floresta, inflamar as chamas, de infância. A estrada em que nos retiraremos e o barco já está preparado, então partimos.
Já que vocês dois estavam juntos, deixe seu parceiro responder. Roland cobriu o rosto para esconder sua desaprovação. As bestas demoníacas, elas podem ser mortas. O outro guarda também estava muito nervoso, mas pelo menos não gaguejou. Alteza, deveria ser assim. Eles eram apenas animais comuns na floresta, mas através da influência do miasma maligno eles se tornam maníacos e ferozes, mas eles ainda podem ser mortos. Cada meses dos demônios no passado, Longsongstrord enviaria cavalaria, limpando a terra da fortaleza até a cidade da fronteira dos remanescentes dos monstros demoníacos. Os meses do demônio duram quanto tempo? Roland perguntou. Geralmente 2 a 3 meses, depende do sol, disse Brian. Depende do sol. Roland perguntou em dúvida. Sim, o guarda explicou, Sua Alteza veio a esta cidade não muito tempo atrás, então você não sabe. Nesta cidade fronteiriça, uma vez que a neve comece a cair, ela não irá parar, até que o sol brilhe novamente, então a neve desaparecerá. Então a neve indica o fim dos meses do demônio. Roland lembrou que pelo menos em Graicastle não era assim, basicamente no dia seguinte acabaria com a neve, também o sol pareceria ser diferente. É exatamente assim, o tempo mais longo que eu experimentei os meses do demônio foi há 2 anos, que durou quase 4 meses, muitas pessoas morreram de fome. Porque as reservas de grãos da fortaleza de Longsong não deveriam ser grandes o suficiente para sustentar a cidade, perguntou Roland. O rosto de Brian ficou um pouco irritado, eles tiveram o suficiente. Mas Reynolds, o administrador municipal que é responsável por administrar essas coisas, declarou que a quantidade de minério e minerais extraídos era suficiente apenas para comprar comida por 3 meses, e no 4º mês tivemos que entregar um novo carregamento de minério. Mas os meses dos demônios não tinham terminado, não podíamos deixar a fortaleza. Então foi isso que aconteceu, eu entendi. Eles estavam simplesmente alienando as pessoas tolas. Se a fortaleza Longsong tratar essas pessoas que viviam na fronteira com esse tipo de calor como um vento primaveril, os homens da fronteira provavelmente gostariam de ficar e não partir, mas no momento parece que o grupo de pessoas por trás da fortaleza de Longsong não o tipo bem-humorado. Roland acenou para a última pessoa responder, enquanto colocava o nome do administrador em seu coração. O terceiro homem parecia corajoso e forte, com uma altura de mais de 1,80 metro fazendo Roland sentir uma grande pressão. Felizmente, ele se aproximou de joelhos. Você disse que matou a fera. Sim, senhor, sua voz era baixa e rouca, uma espécie de javali e uma espécie de lobo. Espécies. Roland repetiu, o que você quer dizer? Este é o nome da besta demoníaca, Sua Alteza. Quanto mais feroz a variação dos animais era antes, mais difícil seria lidar com a variação depois. E eles enfatizaram as vantagens do corpo. O javali, o pelo de trás se tornaria extremamente difícil, mesmo dentro de um raio de 50 metros, seria difícil machucá-lo com uma besta. A espécie de lobo se torna mais astuta, a velocidade de corrida se torna incrível, para matá-la, você precisa preparar a armadilha com antecedência. Mais forte se tornaria mais forte e mais rápido ainda mais rápido, Roland acenou com a cabeça quando ouviu isso, mas eles ainda são animais. Eles são, mas eles não são o tipo mais terrível de inimigo, disse o caçador até aqui e então ele teve que engolir sua saliva, antes que ele fosse capaz de falar mais, os poores são as espécies mistas. Eles são diabos encarnados, só o inferno é capaz de criar um monstro tão horrível. Eu vi um híbrido. Não tinha apenas animais como membros fortes, mas nas suas costas havia até um par de asas enormes, permitindo que ele voasse distâncias curtas. E sempre soube onde eu estava, não importava o quanto eu tentasse me esconder, sempre poderia me detectar. Não estava caçando sua presa, Sua Alteza, estava apenas provocando a presa. O caçador Liu levantou as roupas, mostrando uma grande cicatriz que se estendia do abdômen até o peito, enquanto dizia perdi minha consciência e caí no Shisui. Rever, tive a sorte de sobreviver. Tal monstro existe, Roland achava que o mundo se tornava cada vez mais uma fantasia, uma muralha forte pode bloquear todos os tipos comuns de bestas demoníacas, mas se eles pudessem voar, o que ele deveria fazer? Espécies mistas devem ser muito raras, certo? Capítulo 9 Meses dos Demônios, Parte 2. Não muitos, Sua Alteza, respondeu o caçador. Durante todos os meses dos demônios, aparecerão apenas 2 a 3 demônios de espécies mistas, caso contrário, Longsongstrord estaria em apuros. Bem, você parece ser muito observador, Roland ordenou ao homem que se levantasse e perguntou, qual é o seu nome? Você não parece um homem do meu reino de Graicastle. Metade da minha linhagem vem do clã Mojin, as pessoas da cidade me chamam de Machado de Ferro. Mojin Clan, o povo do reino Shamin, localizado a sudoeste das terras estéreis, foi dito que eles eram os descendentes de gigantes. Roland procurou em seu cérebro por quaisquer memórias relacionadas ao clã Mojin e percebeu que o Iron X não usava o nome pelo qual seu clã chamava, em vez de usar o nome dado pelo povo de Bordertown, e aparentemente ele não queria ter um relacionamento com o reino Shamin. Quanto ao porquê, já que era óbvio que ele era da fronteira sudoeste das Terras Desoladas, ele estimou que havia uma série de histórias tristes envolvidas. Mas no momento essas histórias não eram importantes, todos eram bem-vindos em Bordertown, independentemente de sua origem. Roland bateu palmas, não é por isso que eu pedi para você estar aqui, Carter, doar a cada um deles 10 membros da realeza de prata, então eles podem ir embora. Muito obrigado pela recompensa, Vossa Alteza, disseram os 3 em uníssono. Depois as pessoas foram levadas por Carter.
Quando ele terminou sua tarefa, Carter retornou mais uma vez e perguntou: Sua Alteza, por que você fez essas perguntas? Você quer ficar aqui? Roland não expressou nenhuma opinião e perguntou: O que você acha? Este assunto está fora de questão, Vossa Alteza. Disse o cavaleiro em voz alta, de acordo com a declaração do caçador, até mesmo um urso demônio selvagem seria difícil de lidar. Fora de 50 jardas, um tiro com uma besta não teria efeito, teríamos que esperar até que ficasse a 40 metros, ou até 30 metros antes de darmos nosso tiro, só nossos soldados de elite conseguiriam fazer isso. Além disso, os demônios são numerosos demais, e não podemos confiar em paredes fortes, ficando lado a lado com os guardas locais para impedi-los. Temo que as baixas superassem as conquistas, nossa derrota estaria garantida. Você já viu o que uma bruxa é capaz de fazer, então por que você não pode pensar positivamente? Roland suspirou. Isto. As bruxas são más, mas Ana. A senhorita Ana não parece assim, como seu comandante cavaleiro, eu tenho que procurar verdades procurando fatos. Se eu lhe desse uma muralha da cidade, você pensaria que seria possível. Por quê? Por um momento, Carter suspeitou que ele tivesse ouvido errado. Se eu lhe der uma parede, entre a encosta norte da montanha e o rio Shisui, Roland enfatizou cada palavra que disse, embora eles não fossem como as paredes enormes de Graicastle, mas para impedir os animais, eles ainda deveriam ser capazes de... Senhor, você sabe o que está dizendo. O cavaleiro não sabia se devia estar com raiva ou rir, mesmo seu disparate deve ter um limite, se você não parar, você terá que desculpar minha falta de maneiras. Ainda temos 3 meses, não temos. Eu olhei para os registros do passado, a primeira neve geralmente cai aqui no final do segundo mês a partir de agora. Mesmo se tivéssemos 3 anos, não seria suficiente. Construir um muro exigiria muitos trabalhadores, para estabelecer a base que eles têm para comprimir a terra e cada 1 ou 2 pés teriam de ser reforçados, caso contrário, teria um alto risco de colapso. Essa seria a mais simples das paredes de barro. Carter balançou a cabeça de novo e de novo. Paredes de tijolos e pedra são ainda mais difíceis de construir e seriam necessárias centenas de pedreiros que teriam primeiro que cortar as pedras ou assar a argila a tijolos. Depois, eles precisariam construí-lo bloco por bloco. Sua Alteza, todas as paredes foram construídas desta forma, sem exceção. Uma cidade sendo construída no tempo de um dia e uma noite, isso é apenas coisa de lendas. Roland indicou que ouvira o suficiente, entendo. Você não precisa ficar tão chateado, se não houver uma parede confiável, evacuarei com você para a fortaleza de Longsong. Eu não vou dar a minha vida neste lugar. O cavaleiro se ajoelhou, eu vou te proteger. Depois, nos belos jardins do castelo, Roland beliscou sua cerveja amarga. Olhando para Ana, que estava comendo bolinhos de creme, seu humor se recuperou muito. Ele decidiu parar as bestas demoníacas na cidade fronteiriça, juntando-se ao soldado de elite com os guardas da cidade, ele também intensificaria a agricultura expandindo a área que os guardas patrulhavam. Se ele quisesse construir um muro, ligando a encosta norte da montanha e o rio Shisui dentro de 3 meses, ele deveria usar uma tecnologia apropriada dos tempos modernos. Não era o caso de Roland ter repentinamente pensado nisso, antes ele havia verificado as bordas da cidade fronteiriça, embora ele não fosse pessoalmente, em sua memória permanecia um quadro claro, a encosta norte da montanha e o Shisui Rio foram separados apenas por 600 metros em seu ponto mais próximo, era um gargalo natural. E devido à mineração durante todo o ano na mina norte, foi cercada por cascalho de rocha extraído da caverna. Esses blocos de cascalho eram cinzas, contendo uma grande quantidade de carbonatos de cálcio, que poderiam ser usados como calcário após a moagem. Com o calcário que ele tinha a solução, seria igual ao cimento. Sim, isso mudaria a história da humanidade, para ser capaz de construir com um material de endurecimento da água, com matérias-primas que eram fáceis de obter, que eram simples de preparar, verdadeiramente numeradas entre uma das ferramentas mais eficientes para cultivar os campos. Roland estimou o tempo necessário, mesmo que ele implementasse novas tecnologias, mesmo com cimento ele não tinha certeza se era possível, a quantidade de cimento que eles realmente precisavam era muito grande, ele não tinha certeza se eles poderiam calcinar tanto cimento pó dentro de 3 meses. E a resistência do concreto seria inferior, no final, eles precisariam reforçá-lo com aço, assim a probabilidade de ter sucesso na construção de uma muralha de concreto não era tão grande assim. Eles tinham que maximizar o uso dos materiais existentes e economizar cimento, então construir uma parede de pedra seria a escolha mais apropriada. O chamado fieldstone era uma pedra que não tinha sofrido qualquer moagem, era apenas um subproduto natural da mineração. Esta pedra, por causa da forma irregular das bordas e cantos, não havia maneira de usá-la diretamente para construir, em vez disso, primeiro precisava ser processada pelo pedreiro em tijolos utilizáveis. Mas construir uma parede de pedra enquanto se usava cimento como aglutinante era possível, independentemente de quão estranhamente a pedra pudesse ser usada, o espaço entre as pedras era preenchido pelo cimento, economizando cimento e usando os materiais restantes. Com isso, a grande direção foi estabelecida, mas a implementação real, ele temia que ele tivesse que fazer isso sozinho, pensou Roland. Independentemente de ser o cimento calcinado ou o muro de pedra, ambos eram coisas novas. Exceto por si mesmo, ninguém tinha visto essas coisas e também ninguém sabia como fazê-las. Ele estava com medo de estar muito ocupado pelos próximos 3 meses. Você, olhe aqui. O som da voz clara de Ana veio de trás dele.
Quando Roland se virou, viu um pequeno aglomerado de chamas em sua palma queimando em silêncio, sem nitidez havia vento, mas a ponta da chama subia e descia, como se fosse acenar para ela. Ela balançou o dedo, e o fogo era como uma criança, movendo-se lentamente na direção da ponta do dedo. No final, ficou no topo do dedo indicador, fervendo. Você fez isso. Foi uma cena incrível, Roland sentiu a admiração do fundo do seu coração. Isso não era mágica de ilusão, nem um truque químico, mas realmente era um poder sobrenatural. Mas essa não era a coisa mais atraente para Roland, muitas vezes mais deslumbrante do que a chama, era o olhar de Ana. Enquanto ela estava olhando fixamente para as pontas dos dedos, os olhos límpidos da água do lago estavam refletindo a chama vibrante, como se um elfo estivesse selado dentro de uma safira. Os traços deixados pela tortura da prisão já tinham desaparecido, embora ela raramente sorria, mas seu rosto não estava mais sem vida. Na ponta da moça do nariz dela havia uma partícula de suor, a cor rosada em seus cheques brancos emitia vitalidade, até mesmo o olhar também pode deixar uma pessoa sentir humor alegre. O que aconteceu com você? Ah, nada, Roland notou que ele a olhava por muito tempo, ele tirou o olhar e tossiu. Bem, então, tente usá-lo para derreter o ferro. Nos últimos dias, com exceção de comer e dormir, ela sempre repetia sua prática, na frente do entusiasta trabalhador, Roland só conseguia corar indefinidamente de vergonha, mesmo em face do vestibular ele não trabalhava tanto. Aparentemente, ela não precisará de muito tempo, até que compreenda completamente esse poder, pensou Roland. Depois disso, suas ideias de novos projetos podem ser colocadas na agenda. TN, para obter informações sobre o concreto e porque é lógico que ele foi capaz de inventá-lo. Capítulo 10 O Pedreiro. Esta semana, o tempo não estava bom, o céu estava sempre cinzento, o humor de Carl Van Bat era como o tempo, sombrio ao extremo. Andando pela rua de pedra molhada, de vez em quando havia pessoas cumprimentando-o. Nesta cidade, Carl dirige uma escola. Em Grycastle, aquelas crianças nobres com talento para ir à escola frequentavam um tipo diferente de faculdade, ali ele também ensinava para os filhos de pessoas comuns. Portanto, nesta cidade fronteiriça, ele tinha uma reputação muito alta. Ei, Sr. Van Bat, bom dia. Senhor, meu filho está bem. Quando você está livre, Car, vamos pescar juntos. Em tempos normais, Car sempre sorria e respondia a eles, mas hoje ele apenas assentiu, sem dizer uma palavra. Desde que ele testemunhou o enforcamento de Ana, em seus olhos o mundo parecia ter falhas, ou dizer desde que ele partiu de Grycastle, uma rachadura parece estar surgindo, mas ele deliberadamente fez vista grossa. Ele usou seu trabalho ocupado para se entorpecer, e até certo ponto, ele ainda usou o sorriso inocente dos alunos, para cobrir este crack. Até que Ana morreu, ele pensou, que o mundo não havia mudado. Mas depois do enforcamento, a rachadura não só não desapareceu, mas se expandiu. Em relação a Ana, ele recordou as memórias do semestre anterior. Com mais de 30 crianças em sua classe, ela não ficou de pé, com uma aparência normal, nunca foi uma pessoa de muitas palavras, mas havia algo que deixou Car se sentir um pouco impressionado. Essa foi sua paixão pelo conhecimento. Não importa o que eles ensinariam, personagens ou história, ela poderia sempre lembrar disso em sua primeira tentativa. Mesmo que fosse a história e a evolução da religião, ela sempre foi vista segurando um livro. Ele tinha visto a moça ajudando a cuidar das ovelhas de seu vizinho, sentada ao sol, Ana cuidadosamente escovava o cabelo da ovelha, gentilmente, como alguém faria com um bebê. A imagem que ele ainda conseguia lembrar claramente era o doce sorriso de uma garota feliz, não importava o que ou como ele não pudesse pensar nela como uma pessoa sinistra e má. Mais tarde houve um incêndio em sua casa, e infelizmente a mãe de Ana faleceu, depois Ana nunca voltou para a faculdade. Ele nunca a viu novamente, até uma semana atrás, quando ela foi provada ser uma bruxa e enforcada na praça da cidade. Ser tentado pelo diabo. Uma pessoa imunda. Mal. Todo peido. Em seu coração, ele tinha pela primeira vez dúvidas sobre a Santa Igreja, pela primeira vez ele duvidou do conhecimento que eles transmitirão. Se Ana era ou não uma bruxa, ele não sabia, mas ela nunca se tornaria má. Se uma menina ainda madura, uma menina ignorante do mundo e cheia de curiosidade poderia ser chamada de mal, então os funcionários administrativos de Grycastle eram do inferno e possuídos pelo diabo também. A fim de salvar várias centenas de membros da realeza de ouro, eles deliberadamente roubaram material de pedra em troca, levando ao colapso do edifício de teatro semi-acabado. Mais de 30 pedreiros de sua guilda tinham morrido. Mas eles foram enforcados. Nem mesmo um. O juiz finalmente decidiu que o líder dos pedreiros era inadequado para o seu trabalho, ele foi punido no exílio, os pedreiros foram forçados a se separar. E Cal, que conhecia a história do Insight, fugiu dos holofotes e deixou Grycastle. Ele seguiu a estrada para o oeste, terminando na cidade fronteiriça. Ele conseguiu estabelecer uma faculdade, com muitos estudantes, ele já conhecia os novos vizinhos, ele encontrou novos amigos, mas o crime dos oficiais de Grycastle estava sempre gravado em sua mente. Agora, mais uma vez, ele sentiu que o mundo estava zombando dele, o que era o mal, os deuses do céu, eles poderiam realmente ver isso claramente. A última palha esmagadora para Car foi Nana. Nana e Ana não eram nada parecidas, alguém poderia até dizer que eles eram o oposto completo. Ela era uma garota muito animada, bastante conhecida na faculdade. Apenas raramente frequentando a aula, e quando ela estava lá, ela nunca conseguia prestar atenção, apenas deitada na grama.
Se você perguntasse o que ela fazia, ela iria rir por um tempo, e então ela responderia que ela estava olhando para uma briga entre um gafanhoto e formigas. O rosto de Nana estava sempre cheio de risadas, parecia ser sua natureza. O mundo do mal não tinha nada a ver com ela, pelo menos na faculdade, ela sempre poderia ser feliz e era capaz de rir. Car estava até um pouco curioso, se ela já tivesse chorado desde que ela nasceu. Até 2 dias atrás, quando de repente, com um rosto comprido, Nana veio procurá-lo. Professora, serei enforcada também, como Ana. Isso deixou ele saber, sua aluna, Nana se tornou uma bruxa. Ah, isso não é professor. Venha até aqui e nos ajude a ver o que diz. Car sentiu como se alguém tivesse puxado sua manga. Ele olhou para cima e descobriu que chegará à praça da cidade. Muitas pessoas ficaram de pé ao redor do tabuleiro e mostraram que alguém deveria deixá-las saber o que o anúncio dizia. Ouvindo o nome de Vambat, todos conscientemente saíam do caminho. Professor, você coincidentemente veio, nos ajude a olhar para isso. Você está certo, originalmente foi Meg quem leu isso para nós, mas o resultado final foi que, antes que ele pudesse nos dizer, ele ficou com dor de barriga e teve que ir ao banheiro, até agora ele não voltou. Como sempre, ele assentiu com um sorriso, depois explicou em detalhes o conteúdo do quadro de avisos para todos que escutavam. Mas, no momento, Car descobriu que era impossível, os sorrisos e o entusiasmo dessas pessoas não eram falsos, mas, para ele, era, mas vendo isso, tornou-se cada vez mais intolerável usar a máscara falsa. O post do enforcamento de Ana foi colocado acima do aviso, todos estavam alegremente discutindo sobre isso. De certo modo, você era seu assassino, ele só podia dizer isso em seu próprio coração, sua ignorância e medo a haviam matado. Car teve que engolir sua emoção, respirou fundo e caminhou até a frente da lista de anúncios. O príncipe pediu mãos para ajudar na construção de novos edifícios para a cidade fronteiriça, uma variedade de diferentes tipos de empregos está disponível, disse ele. Mas eu também sou um dos assassinos dela, e que qualificações eu tenho para culpá-los? Aquele que lhes disse que as bruxas eram más, não era eu. Car tinha um gosto amargo em sua boca. Olha, tudo o que eles sabiam que eu lhes ensinei, palavra por palavra a doutrina da Santa Igreja, eu sempre achei que ensinei bem, ao inferno com isso. Moedor de pedra, eles têm que ser do sexo masculino, de 20 anos a 40 anos e saudáveis. Pagamento, 25 royals de bronze por dia. Artesãos de lama, não se limitando ao gênero, com mais de 18 anos de idade, eles deveriam ter experiência em alvenaria, o pagamento diário seria de 45 realezas de bronze. Handman, exigindo ser homens, 18 anos de idade ou mais, 12 royals de bronze por dia. Não, ele tinha que fazer alguma coisa, se a morte de Ana fosse irreparável, então pelo menos ele não poderia deixar Nana morrer. Car ouviu sua voz interior gritando, a Gilgamesh entrou em colapso quando você não se levantou, Ana foi enforcada quando ele não se levantou, você gosta do que aconteceu quando você ficou em silêncio, olhando impotente para aquela adorável criança, quando ela estaria enviado para a forca. Mas o que ele poderia fazer? Ele poderia fugir com Nana fora da cidade fronteiriça. Ele tinha sua própria família, uma família que viajou com ele de Graicastle, quando viver melhor, eles precisariam sair de novo. Até a própria Nana, que nasceu em uma família rica, deixaria seu lugar fixo de vida. Pedreiro, não se limitando a sexo, a idade não é limitada, são preferidos pessoas que participaram da construção para a administração municipal, como a fortaleza, ou outras fortificações, a prefeitura recruta a longo prazo, com remuneração mensal de 1 ouro real. Termo adicional, pessoas com vasta experiência e excelente desempenho, poderiam obter uma posição oficial. Depois de ler o aviso, as pessoas se tornam ainda mais barulhentas, pagam mensalmente 1 ouro real, isso é ainda melhor do que o pagamento da cavalaria da fortaleza. Você vai. Você pode construir uma fortaleza. Você, apenas não olhe só para isso, vá conseguir um emprego, todos os dias você seria pago pelo trabalho, contaria que não teria muito menos do que com a caça. De fato, quando vamos caçar, é possível perder a própria vida e, quando você tem que se esquivar, também é possível se perder. Car Vambat não prestou atenção a isso, ele se concentrou no selo e assinatura no aviso final. Era o autógrafo de Roland Wimbledon, o quarto príncipe. O príncipe não sabia que o mês dos demônios já estava chegando. O que quer que ele queira construir, no momento não é um bom momento para começar. Parece que Sua Alteza não sabia nada sobre construções, desde que ele mesmo pudesse se tornar o pedreiro, ele chamaria sua atenção. Car teve repentinamente uma ideia, talvez através desse recrutamento, ele podia ver o próprio príncipe, a mais alta decisão na cidade fronteiriça. Este pensamento deixou Car engolir uma boca de saliva, poderia convencer o príncipe de que as bruxas não eram más. Havia rumores de suas ideias originais da Alteza Real, ele deveria ter um caráter diferente das pessoas comuns, mas também que ele odiava a igreja muito. Talvez ele pudesse fazer isso. Ele pensou, embora no final o enforcamento de Ana fosse ordenado pelo príncipe Roland, mas todos podiam ver que ele não estava disposto a fazê-lo. O próprio príncipe ainda estava com 20 e poucos anos, isso deveria facilitar a compreensão, aquelas meninas ainda estavam em idade de casar, como elas de repente se tornaram más e praticaram atos imperdoáveis. Claro, havia a possibilidade de que Car terminaria como um bruxo auxiliar, ele teria que ir para a forca, junto com a bruxa. A lei da igreja estipula que qualquer pessoa que proteja uma bruxa ou que peça uma indulgência deve ser considerada alguém que se abandonou e se tornou um discípulo demoníaco.
Somente o príncipe que odiava a igreja, poderia ser sua última esperança, já que só ele poderia declarar a lei da igreja como um desperdício de papel. Carl risou em seu coração. Embora ele não soubesse a que Deus deveria orar, fechou os olhos e orou por uma bênção. Em memória dos mortos, Ana, por causa de Nana, que ainda estava viva e por si mesma, para que seu próprio coração se partisse e já não se expandisse. Ele decidiu assumir o risco.